Olá, ontem eu gravei um Sudoku, só que eu esqueci de lançar. Eu tô upando ele agora, né? Foi o Run 5. E agora vamos pro 6, né? Run 6 Equilibrium, de novo do Mort Sears, né? Como todos da série Run. Vou começar lendo a nota, né? Experimento 6, Oliva, 10 de julho de 1974. Todas as checagens de segurança estão completas. Hoje, assumindo que a gente pode alcançar resultados similares aos testes preliminatórios preliminares com. Peraí, isso aí. Ah tá. Sendo que a gente consegue alcançar resultados similares, né, com testes preliminares com as moscas de fruta, né, que eu imagino que sejam esses pontinhos pretos, né, que estavam falando, né, quantos a Finks comeu, né. Finks vai poder ser o primeiro mamífero, né, a passar pelo teletransporte. Ah não, tá. O negócio da mosca é que passa pelo teletransporte. O experimento 6 vai comparar a função cognitiva da Finks antes e depois. E aí acabou a nota, né? E aí, ontem eu tava lembrando, né? Tem sempre um desenho da Finks aqui no final, uma fotinha. E eu acabei esquecendo disso nos outros, né? E aqui tá o desse Sudoku. Vamos pras regras, né? Vamos lá. As regras normais do Sudoku se aplicam, então 1 a 9 em cada linha, coluna e caixa 3x3, sem se repetir, né? As caixas são divididas por essas linhas pontilhadas. O alvo do experimento é fazer a Finks, né, andar ortogonalmente. Ela pode andar diagonalmente se tiver o espaço 2x2 para isso, como aqui. Ela não pode andar diagonalmente se tiver o final, né, de uma parede. Ela também não pode atravessar a parede. Uh, esse aqui é o primeiro Sudoku da série que vai ter o teletransporte, que é entrar em um teletransporte, né, um portal amarelo, vai fazer com que a Finks seja instantaneamente teletransportada para outro portal, e dali ela vai continuar a jornada, né? Os teleportes vão conter o mesmo dígito. Então, por exemplo, digamos que ela entre aqui. Ela vai sair daqui e vai continuar a mesma coisa. E, por exemplo, se aqui for um 5, aqui também vai ser um 5. Portas unidirecionais, né, a gente já tinha visto isso algumas vezes. São essas setas roxas. Ela só vai poder passar pela seta se estiver indo na direção da seta. Então, por exemplo, ela pode fazer isso, mas ela não poderia fazer isso, por exemplo. E a seta vai estar apontando para um menor número entre eles. Então, por exemplo, aqui pode ser um 5, aqui um 8, por exemplo. Pontos pretos. Né, o ponto preto entre dois dígitos indica que um é o dobro do outro. Então, por exemplo, aqui pode ser 8, e aqui um 4, aqui um 6, aqui um 3, e assim por diante. E nem todos os pontos pretos foram dados. Então, por exemplo, a gente poderia ter esse caso, né? O 2 e o 4 teriam um ponto preto, mas não tem, porque nem todos foram dados, né? E a restrição do teste é: nesse experimento, a soma de todos os dígitos no caminho antes de teletransportar deve ter a mesma soma do que os dígitos no caminho depois de teletransportar. Então, assim, acho que 2 sudokus atrás, que foi o azul, tinha essas linhas de região de soma, né? Regiões de linhas de soma, não sei como traduziria. Mas que a linha fica dividida em segmentos e cada segmento vai ter a mesma soma. Esse aqui vai ser bem similar a isso, no sentido que antes do teletransportador e depois do teletransportador vai ter a mesma soma. Uh,
Então, vamos começar. Vou resetar o tempo aqui. Bom, o início aqui, né, do caminho da Sphinx já tá relativamente bem dado aqui, né? Aqui ela poderia ir por baixo, ir por aqui, na diagonal, e por cima, né? Enfim, de qualquer jeito ela vai sair aqui, ela vai fazer algum caminho, entrar aqui. Daqui ela ou vai sair dessa casa ou dessa casa. Mas ó, ela não vai poder subir aqui porque tem uma porta unidirecional, né? Também não pode subir aqui por causa da porta unidirecional. Então, ela de qualquer jeito vai ter que fazer aqui, né? E outra que ela não poderia ir direto pro cupcake porque tem uma porta unidirecional que é só pra cima, né? Ela poderia fazer o caminho de cá pra cá e não de cá pra lá, né? Então ela vai ter que subir aqui. Aqui ela poderia dar a volta aqui em cima, aqui no meio, enfim. Dar algum tipo de volta aqui. Sair aqui. O caminho aqui eu não sei exatamente qual ela faria, mas ela entraria no portal, né? E uma coisa que me chama a atenção é o seguinte. Olha o caminho, que caminho grande que ela tá fazendo, né? Até chegar no portal. Vai ser alguma coisa assim, podendo até aumentar por aqui. E a soma desses números aqui que a gente está usando no caminho vai ser a mesma soma dos números que a gente vai usar aqui pro caminho dela. Então, ó, só aqui, por exemplo, já tem uma somada de 10. Né? Se a gente fosse usar o maior caminho possível, né, que seria isso, qual seria o maior valor, né, que a gente poderia ter do caminho? Bom, aqui essa caixa seria 45. E aqui a maior soma de 5 números diferentes é 35. Então, esse caminho grande vai somar no máximo 80, né? Que é 35 mais 45. E se a gente for assumir, né, o menor caminho para cada pedaço na ida, vamos ver, ó, aqui é 4. Aqui serão 4 casas também. Aqui 4. 4 aqui também. Esse que seriam 5, né? Aqui 4 e aqui 5. Quanto daria essa soma? Com 5 números, né? O menor soma é 15, com 4 números o menor soma é 10. Então 15, 25, 40, 50, 60, 70, 80. Então, ó, o menor caminho que ela pode fazer. Claro, algumas coisas podem mudar, né? Por exemplo, ela não necessariamente vai passar por aqui, mas ela pode fazer, por exemplo, isso, né? Que ainda passa por 4. Ou assim, que também passa por 4. Mas de qualquer jeito, passando por 4 casas aqui nessa caixa. Aqui ela poderia fazer desse jeito ou desse jeito, né? Mas passando por 4 casas. Mas de qualquer jeito viria aqui, né? Aqui ela poderia fazer isso, também passa por 4 casas. Ela não poderia vir por aqui, né? Porque aqui seriam 5 já. E aí como ficaria a soma? Ó, 15, 30, 45, 55, 65, 75, 85. E não tem como a gente usar todo o espaço aqui que a gente tem disponível e dar mais do que 80, né? Então aqui de qualquer jeito ela vem aqui por baixo, né? Aqui teria outro caminho possível? Acho que não, né? Tem que pegar essa diagonal mesmo. Aqui tem que pegar essa diagonal para poder usar só 4 casas. Então, bom, a gente já tem um bom início, né? A gente já tem certeza de boa parte do caminho. Isso é raro, né? Nesses Sudokus do Red Run. Que indica que talvez a dificuldade esteja em outra parte, né? Mas bom.
Vamos ver se aqui ele poderia ir se ela poderia ir por cima. Não, não conseguiria usar todo o espaço. Então realmente é esse caminho que ela vai fazer. Aqui, ó. O meu raciocínio foi o seguinte. Para esse espaço, né, para esse segmento, tem a mesma soma, que é curto, tem a mesma soma que esse segmento grande. O segmento curto vai ter que usar números altos, os maiores números possíveis e o maior caminho possível. E o segmento longo vai ter que ser o mais curto possível e usar os menores números possíveis. Então, esse aqui é o maior caminho que ela pode fazer depois do teletransporte. E se a gente for usar os maiores números possíveis, né, que a gente usaria todos de 1 a 9, que daria uma soma de 45. E aqui 5, 6, 7, 8, 9, que dá uma soma de 35. 45 com 35 dá 80. E fazendo o menor caminho possível aqui em cada caixa, aqui vai ter que usar 5 casas, então é 15. Aqui é, né, a menor soma, né, 1, 2, 3, 4, 5, é 15. Aqui 4 casas, 1, 2, 3, 4, 10, então já, né, acumularia para 25. Aqui 5 casas, 15, então iria para 40. Aqui 4 casas, 10, 50, né? Aqui com 4 casas também, mais 10, 60. Aqui 4 casas, mais 10, 70. E aqui mais 4 casas, mais 10, 80, né? Então, realmente vai ter que ser desse jeito. O caminho longo vai ter que ser o mais longo possível. Quer dizer, o caminho longo vai ter que ser mais curto, com os menores números possíveis. E o caminho curto, o mais longo possível, com os maiores números possíveis. Uh, bom, aqui, né, eu falei, vai ter que ser 5, 6, 7, 8, 9, mas aqui tem um ponto preto, né? Desses números únicos que podem ser usados junto com o ponto preto são 6 e 8, né? Porque são 3 e 4. Aqui vai ter que ser 1, 2, 3, 4. Ó, aqui tem um ponto preto e vai ter que ser 1, 2, 3, 4, né? Então, obrigatoriamente vai ter um 2, né? Que vai ser ou 1 e 2 ou 2 e 4. Aqui não pode ser o 1, porque se aqui for 1, aqui teria que ser 2. E aí não teria como colocar o 2, né? Não pode ser o 2, porque a gente já viu que o 2 vai ter que estar aqui. Pode ser o 3 ou o 4. Se for o 4 aqui, né? Que teria que ser 8. E se for o 3 vai ter que ser 6. Se o 2 está aqui nessa linha, aqui não pode ter um 2, né? Porque se eu colocar um 2 aqui, não tem como eu colocar o 2 aqui. Aqui entra no mesmo. Na mesma questão, né? Daqui de baixo. Que tem que ser um 2, 3, 4, 5. Não posso ter nem o 3 nem o 5. Né? Porque se eu tiver o 3 vai ter um 6. E 6 não vai ser o menor número possível para colocar. E não tem como colocar o 5 junto com o ponto preto. Então, aqui vai ser ou 1 e 2 ou 2 e 4. De qualquer jeito vai ter o 2. Então aqui eu não vou poder ter o 2, né? Porque se eu colocar o 2 aqui, não vai ter como eu colocar na coisa. Não vou ter aqui. Por onde eu posso continuar agora? Ó, aqui vai ter 1 ou 4, né? E aqui também vai ter ou 1 ou 4, né? O que não for utilizado aqui. E aí, aqui em cima, né, nessa caixa, o caminhão vai passar aqui ou vai passar aqui. E onde ele passar vai ter um 3. Aqui não vai poder ser nem o 3 nem o 2, que já tem aqui. Então o 2 vai estar em uma dessas posições.
Ah, tá. Já sei onde colocar mais um número. Que tem a regra, né, que os portais vão ter números iguais. Aqui a gente vai estar usando os números entre 1 e 5. E aqui entre 5 e 9. O único número que está nos dois conjuntos é o 5. Então ele vai entrar no portal 5 e vai sair no portal que é 5 também. E agora estou ficando sem ideias. Que assim, ela fazer esse caminho só vai influenciar onde coloca o 3, né? Será que aqui ela pode fazer esse caminho? Porque se ela fizer esse caminho aqui vai ter um 2. Então aqui não poderia ter o 2 sobraria aqui. O que que isso implica? Aqui teria um ou 4. E o número que tiver aqui vai ter que estar aqui, né? Porque ele não poderia repetir aqui na mesma linha. E, ó, um 4 aqui teria que ser 3. Pior que eu não vejo muitas implicações. Nossa, cara, tem um outro caminho que ela poderia fazer que é isso aqui que eu não tinha visto. Bom, aqui eu poderia colocar qualquer par, né? Poderia colocar 4 e 8 se que for 3 e 6. Poderia colocar 3 e 6 se que for 4 e 8. Poderia colocar 1 e 2 de qualquer jeito. Se aqui for o 3 e 6, né? Aqui embaixo. Posso colocar até o 2 e 4. Bom, acho que começar a ver fora dos números pequenos, tentar ver os números grandes. Por exemplo, o 9 aqui nessa caixa. Ele não poderia estar aqui nem aqui, né? Porque o 9 não é menor que nenhum outro número do Sudoku. E o 6, por exemplo, não poderia estar aqui, né? Porque ele não é maior do que nenhum. Os números são menores que ele já vão estar na linha, né? Mas esse é o máximo que dá pra chegar com esse assassino por enquanto. Ah, aqui o 5. Onde eu posso colocar? Ele não pode estar no caminho. Ele não pode estar aqui porque aqui é 6 ou 8. Ele não pode estar aqui porque já tem um 5 na linha, né?
ele não pode estar aqui, porque os números menores que 5 já estão na linha, né, já estão na caixa. Então sobrariam essas posições para ele. Bom, eu vou fazer uma mudança na coloração, só para não me perder. Vamos colocar, né, o caminho preto ser o caminho antes do teletransportador, e o caminho, deixa eu ver o que vai dar um contraste bom, caminho vermelho ser o caminho depois do teletransportador. Ó, nessa linha aqui, todo caminho que vai estar passando por um caminho de 1, 2, 3, 4. Porque essa caixa aqui ela vai ter que ser de 4 casas, né, o caminho. A gente já tem 3 células com um caminho preto. O que significa que a Sphinx não vai poder fazer esse caminho aqui, por exemplo. Não vai ter dígito suficiente para colocar, ó, 1, 2, 3, 4 em 5 lugares diferentes. Então, ou vai fazer isso, ou vai fazer isso. Ah, mas olha, esse caminho também fica impossível, ó. 5 dígitos no caminho preto, né, nessa mesma linha. Sendo que vai ter no máximo 4, porque todas essas 3 casas que os caminhos passam são casas que tem 4 casas no caminho. Então, por exemplo, aqui, se colocasse 1, aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4, não sobraria nada para colocar aqui, por exemplo. Então, você não pode fazer esse caminho. Não pode fazer esse, né? Não pode fazer isso aqui. Aqui não vai poder porque já dá 5 na linha. Então vai ter que fazer isso aqui. Daqui ela não pode fazer isso, porque senão vai ter 5 na linha. Ela não vai poder fazer isso aqui também, porque senão já ficam 5 na caixa. Então ela vai ter que vir aqui na diagonal. Então esse é o caminho que ela vai fazer aqui nessa caixa. E eu acho que é o único lugar que a gente consegue fazer esse raciocínio, né? Porque aqui nessa coluna vai ter essa caixa que tem 5. Nessa coluna aqui tem essa caixa que tem 5. Tá. Com isso, né? Aqui a gente viu que teria que ser 2. Então não pode ter 2 aqui, vai sobrar um 2 aqui. Aqui o que tiver, né, de 1 ou 4 vai se repetir aqui, porque não vai poder estar aqui. Então aqui não pode ser 3. Então 3 da linha vai ter que estar aqui. Aqui sobra 1 ou 4 também. Aqui o que sobrar de 1 ou 4. Eu acredito que eu não posso fazer esse caminho, porque aqui vai ter um 2 em alguma dessas duas posições, né? E 1 ou 4. E aqui também tem 1 ou 4. Então seria uma casa com 1 ou 4, outra casa com 1 ou 4 na mesma coluna. Então aqui não poderia ser 1 ou 4. Não poderia ser o 2 nem 3 que já tem na coluna também. Sobraria o 5, mas o 5 já tem na caixa. Então, esse caminho aqui por baixo não pode ser feito. Vai ter que ser ou aqui ou aqui. De qualquer jeito vem aqui, né?
vai poder ser aqui? Aqui não pode ser um, porque senão teriam dois fora do caminho. Não pode. Aqui também não pode ser dois, porque teria um ou um 4 fora do caminho. Eles vão ter que estar no caminho nessa caixa. Não pode ser o 3 que já tem na caixa. Na coluna, quer dizer. Então sobra o 4. E aqui vai ter que ser um 8, pra não ter um 2 fora do caminho, né? Então aqui é um. Aqui vai ter um 4. 4, 1. Aqui sobra 3 e 4 também. Tá. Ó. O que sobra aqui? Aqui não pode ser um 3, nem 4, nem o 5. Né? Ó. Todas essas posições estão olhando essa caixa aqui, essa casa. Sobra só o 2. Então aqui é o 2 e aqui é o 2. Ó, nessa coluna tem 1, 2, 3, 4, 5 casas com caminho preto. Então vai ter o 5 em algum lugar, né? O 5 não pode estar aqui, porque aqui vai ser uma caixa que vai ter 4 espaços e aqui também não, né? Então o 5 sobrou aqui. Então não pode ter esse 5 aqui, vai ter um 5 aqui. 5 na caixa 2. Ele não vai poder ser aqui por causa desse 5, não vai poder ser aqui por causa desse par de 5, né? Não pode ser aqui por causa desse 5. Então vai ter um 5 em uma dessas posições. Que vai ser a posição que o caminho não vai ser passado, né? O caminho vai passar por onde tiver o 3 ali. Bom, aqui o 2 vai estar junto com ou 1 ou 4, né? Mas já tem 1 na coluna, então vai ter que ser com 4. E o 4 não vai poder estar aqui porque já tem um 4 na linha. Então aqui é o 2 e aqui é o 4. Com isso, né? Com esse 4 aqui, não pode ter um 4 aqui. Então aqui é 3 e aqui é o 6. Aqui sobra 1, 2, 4 e 8, mas não pode ser o 2 nem o 4 que já tem na linha. Então 1 ou 8. Aqui vai ter que ser o 2 ou 4. Bom, aqui nessa coluna 6 tem 4 casas com caminho preto, né? E o 5 já tem na coluna, então o caminho preto aqui nessa coluna vai ser só 1, 2, 3, 4. Então vamos ver o que sobra aqui. Não pode ser o 2, não pode ser o 4, sobra 1 e 3. Aqui não pode ser 2, não pode ser 3, sobra 1 e 4. Também sobra 1 e 4, né? Esse restante aqui vai ser entre 6, 7, 8 e 9. O 6 ele só não vai poder estar aqui, né? Porque todos os números menores que 6 já foram colocados na caixa, né? Não vão poder estar aqui. Mas de resto, 6 pode estar em qualquer outro lugar. Bom, vamos ver se ela pode fazer esse caminho. Porque aí ficariam 5 casas, né, pretas nessa linha. Aqui teria que ser o 5, sobraria 1 e 3, e aqui seria o 2.
vejo nenhum conflito imediatamente. Não. Acho que não teria nenhum conflito olhando assim de imediato, né? E agora, se for aqui por baixo, ó, 4 casas pretas, né, nessa linha. Só que já tenho 3 colocado na linha, né? Então seria 1, 2, 4 e 5. Então aqui teria que ser o 5. Aqui seria 1 e 2. Aqui o 3. Aqui o 3. Aqui gera um problema. Deixa eu refazer tudo, só pra mostrar. Ó, se ela fizer esse caminho, nessa região aqui, teria que ser o 2, 4 e 5, porque o 3 já foi colocado. Então aqui seria o 5. Aqui seria 1 e 2, sobra o 3 aqui. Aqui precisaria de 1 e 3, né? Tem que ser 1 aqui por causa desse 3. Por causa desse 1, 4 aqui. E aí, ó, nesse caminho aqui, o que falta ser colocado? 1, 3 e 4. Por causa desse 3, 3 aqui. Por causa do 4, 4 aqui e 1 aqui. E agora, ó, 1 e 4 nessa coluna. Eu não posso ter 1 aqui, nem o 4 aqui. Olha o que acontece. 2, 2 na mesma coluna. É impossível isso. Então, o caminho vai ser aqui por cima. Então vai ser realmente esse caminho que ela vai fazer. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. O único lugar que pode ter o 5 é aqui, né? Porque tá na caixa que tem 5 casas, né? Aqui vai ter que ser 1, aqui 3, aqui 4 e 1, 3, o 6 e o 4. O 2 estaria aqui, né? Pra aqui ser 1 e 3, 4 e o 2. Aqui, ó, com 1 nessa linha aqui vai ter que ser 8. Faltam 3 e o 4. O 4 só vai poder estar aqui, porque aqui tem na linha, aqui tem na coluna. Sobra 1 e 3. O caminho já foi quase descoberto, né? Agora é só descobrir qual desses dois vai estar o 3 e qual vai estar o 5. Agora a gente quer ver os números, né, de 5 para cima. Vamos ver onde falta colocar o 5. Aqui vai ter um 5, aqui 5. 5 é um desses dois. O 6. Vai ter o 6 aqui. O 6 em alguma dessas posições, mas não vou marcar ainda. Vai precisar de um 6 nessa coluna aqui. O 6 aqui nessa caixa não vai poder estar aqui porque já tem na coluna. Ele também não vai poder estar aqui porque os números menores que 6 já foram colocados na caixa. Sobra aqui o 6. Não sei, vamos ver o 8. O 8 não pode estar aqui por causa daqui, né? Sobra essas posições. Aqui nessa caixa o 8 vai ter que estar aqui. E aí, por causa desse par de 8 e esse 8, nessa caixa sobraria essas posições, mas por causa desse par vai tirar essa aqui, né? Isso, minuto. Certo. O 2 aqui nessa caixa, né? Sobra essas posições. O 1 também, né?
porque aqui tem essa linha e essa linha também. Falta o 6, 7, 9, mas eles podem estar em qualquer lugar aqui, né? Não ia ajudar muito marcar eles agora. Aliás, na verdade o 9 só sobrou essas posições. Porque ó, a gente tem que colocar o 9 nessa linha. Aqui não pode, porque o 9 não é menor que nenhum outro número, de 1 a 9, né? Então só sobram essas posições. Bom, aqui nessa coluna precisa de 7, 8 e 9, né? O 9 não pode estar aqui, que não é menor que nenhum outro número. Não pode estar aqui, que é menor que nenhum outro número. Só sobra aqui. Então vai ser 7 e 8 nas outras, né? Bom, o 9 aqui nessa caixa não pode estar aqui por causa desse 9, né? Então sobre o 9 aqui, o 6 aqui. Aqui vai ter um 7, vai ter um 7 aqui, né, que não vai poder repetir aqui. Aqui sobra 8 e 9, não pode ter um 9 aqui por causa do 9 na coluna. Então 9 e 8. Aqui não pode ter um 9. 9, 7. O 8 não pode estar aqui porque tem 8 na linha, né? Então 6 e o 8. Sobra um 7 na linha, aqui sobra um 6. Aqui então vai ter um 7. Falta o 6 e o 9. O 9 a gente não pode colocar aqui, né? Porque ele não é menor que outro número. Então aqui é 6 e o 9. O 7 não pode ter aqui porque já tem um 7 na coluna. Então 8 e o 7. Aqui não pode ter 6, que a gente colocou na coluna. Falta aqui o 8 e o 9. Aqui já tem o 9 na coluna. Aí o 8 tira aqui, né? Aqui falta 7 e 9. Aqui, o que falta nessa coluna? Falta o 7 e o 8. E aqui só vai sobrar o 6. Tá, vamos ver agora. O 1 nessa caixa, né? Ele não pode estar aqui por causa desse 1, não pode estar aqui por causa desse 1. Sobrou essas posições, mas que embaixo não pode ser por causa desse 1, né? Então, teoricamente, sobrou essas duas posições pro 1. Só que o 1 não pode estar aqui porque ele não marca nenhum número de 1 a 9. Então vai ter um aqui, 3, 3 e o 5. Com isso a gente consegue saber o caminho, né, que a Finks vai fazer, que é esse caminho. Agora é só completar, né? O 2 vai estar aqui. 3, 4, 5, 5 aqui, 6 aqui. 6 vai ter que estar aqui. O 9 ele não pode estar aqui, que já tem na linha. Não pode estar aqui, que não é menor que outro número. Então 9 aqui. E a gente consegue completar essa parte aqui de baixo. E aí, ó, sobrou desse jeito. Isso seria um par ambíguo, né? Só que essa porta direcional vai tirar a ambiguidade. Esse número vai ter que ser maior do que esse, né? Então o 8 é maior que o 7. E fica assim no final. Então esse foi o caminho, né, que a Finks fez. Tem uma coisa que assusta, né, no início desse sudoku.
saber que antes e depois do portal vai ter a mesma somatória, né? Vai ter o mesmo somatório. E um caminho é muito maior do que o outro. Ó, se a gente for comparar o caminho preto com o caminho vermelho, um é muito maior que o outro. Só que a gente fazendo o caminho mais curto possível aqui e usando os menores números, e aqui fazendo o maior caminho possível e usando os maiores números possíveis, os dois acabam somando 80. E bom, esse foi o Sudoku. Vamos completar aqui. Experimento completo com sucesso. Células visitadas 44. Comeu 4 pontos pretos e usou nenhuma porta unidirecional. E vamos ver as notas de experimento, né? O teletransporte ocorreu exatamente como planejado. Mesmo. Uh, mesmo aproximando isso, né? Tipo, tentando, né, se aproximar, Finks percebeu pareceu, né, perceber a importância do momento. O reagrupamento molecular na saída do teletransporte foi instantâneo e com fidelidade quase perfeita, depois da qual, né, não teve mudança na função cognitiva. O experimento 7 vai estudar a performance da Finks quando ela se deparar, né, com uma escolha de portais. E bom, esse foi o Restaurant 6 Equilíbrio. Espero que tenham gostado também.